Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da UMAD. Neste vídeo eu gostaria de falar com você sobre constância. Quero falar também sobre convicção. Convicção que gera constância. Para isso eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que falar sobre constância? Ainda mais no contexto da igreja, no contexto do trabalho na obra do Senhor. Nós sabemos que todo tipo de trabalho, ele precisa ser iniciado e precisa ser concluído. Só que entre o iniciar e entre o concluir, nós temos a constância. Ela é necessária para que todo trabalho ele tenha êxito em todo o seu processo. E quando nós falamos de constância, nós também lembramos da igreja. Porque se tem um lugar onde o trabalho ele precisa ter constância, é a igreja. É o trabalho do Senhor. É o trabalho do reino. Nós precisamos ter constância no executar deste trabalho. A igreja hoje, a igreja contemporânea, a igreja odierna, ela precisa entender essa realidade. Nós precisamos advogar e apregoar esses princípios ainda mais no contexto da juventude. Porque se tem um público que gosta de iniciar, mas não gosta de concluir, é o jovem. O jovem, ele vive em uma geração acelerada, imediatista, e às vezes tudo que ele inicia, ele não conclui. E esse tipo de verdade, esse tipo de princípio, precisa ser pregado no coração e na mente da juventude de hoje. A juventude cristã de hoje. Porque eles serão os futuros líderes, futuros pastores, futuros obreiros, missionárias. E eles precisam entender que quem resolve trabalhar para o reino, para Deus, na obra do Senhor, precisa ser constante. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, no final do capítulo de número 15, ele vai responder inúmeras perguntas sobre a ressurreição. Porque a cidade de Corinto, ela fica na Grécia. E nós sabemos que na Grécia, eles tinham uma certa aversão a essa ideia de ressurreição. Paulo, ele vai ter que combater até um pensamento que estava entrando dentro da igreja de Corinto, porque os filósofos da época, eles acreditavam que a morte era uma libertação da vida, era uma libertação do estado físico, no plano físico. A morte era o findar do processo da vida, mas eles entendiam que era uma libertação. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. É lógico que, no contexto da igreja de Corinto, eles entendiam, sim, que Jesus havia ressuscitado. Só que o problema para eles era acreditar que a igreja de Cristo, ela também no futuro ressuscitaria. Então eles tinham um pouco de crise em aceitar essa verdade. Mas o que torna o texto interessante é como Paulo ele vai encerrar essa perícope. O final do texto, o final do contexto, o texto que ele parece ser uma coroa para todo o discurso, para toda a pregação, todo o ensino, todas as respostas teológicas que Paulo ele verbaliza. Paulo ele diz o seguinte, como eu já havia lido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por que Paulo ele vai fazer uso dessa expressão constantes? Você pode observar que quando Paulo fala da ressurreição, ele está respondendo perguntas e de certo modo também ele está combatendo um pensamento filosófico grego, que era o quê? Era a antagonização da ressurreição do corpo. Só que Paulo, quando ele fala sobre ser constante, Paulo estava nas entrelinhas dizendo para os irmãos na igreja de Corinto: quando você é constante, você não dá atenção a vãs doutrinas,
a vãs filosofias. Quando Paulo estava falando sede constantes, ele estava dizendo que é para você crer na palavra que por intermédio de Paulo estava sendo revelada à igreja. Ou seja, era para ignorar todo tipo de pensamento filosófico da época. Você pode observar também que lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 14, Paulo ele vai fazer uso do mesmo recurso. Ele diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Paulo ele fala que pessoas que são levadas por todo tipo de vento de doutrina, ele as caracteriza como meninos inconstantes. Ele está dizendo que pessoas que se deixam levar por qualquer tipo de pensamento, seja ele teológico, filosófico, liberal e antagônico à fé que Paulo estava pregando, esse tipo de pessoa era considerado uma pessoa inconstante, era considerado uma pessoa imatura na fé. É por isso que quando Paulo nos exorta a ser constantes, ele está dizendo, é para ser constante e para ser firme na palavra que a vocês fora entregue. Essa palavra, ela tem que ser fundamento. Ela tem que ser a base, o alicerce, o baluarte na sua vida. É por isso que Paulo vai sempre enfatizar, sejam constantes. Eu gosto, por exemplo, de Hebreus, no capítulo de número 11. Todo mundo conhece o texto bíblico que fala da fé. E já de início, o texto diz, ora, a fé é um firme fundamento. A fé, ela é o fundamento. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu automaticamente creio em algo, em alguma verdade. Essa verdade que eu creio, que eu tenho fé, gera em mim, no meu interior, convicção. E quando eu tenho convicção, eu vou produzir, eu vou exteriorizar constância. Por isso que no início do vídeo eu disse que convicção, ela vai gerar constância. Porque quando você é convicto naquilo que você crê, você vai ser, no reino, uma pessoa constante. Um exemplo que eu gosto está em Romanos, no capítulo de número 4, versículos 20 e 21. Por quê? Porque o texto nos faz lembrar da promessa que Deus ele fez a Abraão. Porque no início, Abraão ele duvida. Ele tanto duvida que ele tenta dar um jeitinho por meio de recursos naturais. E ele não vê um êxito grande nas decisões que ele toma. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Abraão vê o cumprimento dessa promessa que Deus faz? Sim, 25 anos depois. Por quê? Porque o texto nos diz, o texto nos informa que Abraão, ele estava plenamente convencido. Quando ele está plenamente convencido, o texto está dizendo que ele cria uma convicção na palavra que Deus liberou sobre a vida dele, na promessa que Deus fez para ele e para sua esposa. No momento, ele era duvidoso. Mas você percebe que quando ele conquista, quando ele vê o cumprimento da promessa, é 25 anos depois. Por quê? Porque ele precisou primeiro ter fé naquilo que Deus prometeu a ele. Criar convicção através dessa fé, que era o fundamento dele. E depois que ele gerou convicção, ele perseverou. Ou seja, ele não foi inconstante. Ele foi uma pessoa constante. E por isso, ele viu o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele. Por isso, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser convictos naquilo que nós cremos. Ou seja, se você iniciou algo, você precisa concluir. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele vai nos lembrar de algo que vai te incomodar agora. Se você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, se prepara que você vai meio que se sentir incomodado com o que Jeremias vai dizer. Ele diz o seguinte, no capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Ele estava dizendo, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente,
é maldito. Maldito seja todo aquele que fizer a obra do Senhor de forma fraudulosa, fizer a obra do Senhor com negligência, fizer a obra do Senhor com desleixo. Todos que fizerem a obra do Senhor e não se empenharem no trabalho que deram início, é um maldito. Jeremias, ele fala essas palavras um tanto quanto pesadas e são incômodas, mas ele estava dizendo algo que hoje em dia nós estamos vivendo. Pessoas que fazem a obra do Senhor relaxadamente, não se empenham naquilo que estão fazendo, não se dedicam naquilo que estão executando. São o quê? Inconstantes. Iniciam, mas não finalizam. Desejam algo, mas não se aplicam. Mas no reino de Deus nós entendemos que as coisas não funcionam assim. Você precisa ser constante. Porque quando você é inconstante, você vai comunicar a quem está nos bastidores que você não é convicto, que você não crê, que você não tem fé, que você não tem um fundamento que te sustenta. É por isso que você corre o risco de ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque se você não é constante, você não é convicto. E se você não tem convicção em algo que você crê, é porque a sua fé é fraca. E se a sua fé é fraca, automaticamente, qualquer palavra que seja contrária àquilo que foi deixada pelos profetas, pelos apóstolos, pela pessoa de Jesus, qualquer palavra que seja antagônica, vai te conduzir, vai te levar, vai te induzir. Então você precisa aprender a ser constante na obra do Senhor. Eu gosto do livro de Atos. No capítulo de número 1, no versículo de número 4, Lucas, escrevendo a Teófilo, ele faz lembrar as palavras que Jesus havia declarado sobre a vida dos apóstolos. Ele diz para que eles não se ausentassem de Jerusalém, permanecessem lá, até que do alto eles fossem revestidos de poder, que eles vissem o cumprimento da promessa do Pai. Eu acho interessante que quando essa ordem ela é dada por Jesus, permaneçam lá, essa ordem ela é carregada de vários princípios. Um deles é o quê? A constância. Você quer ver o cumprimento? Permaneça constante. Você quer ver a promessa ser cumprida? Persevere. Jesus não disse, fiquem aqui, em poucos instantes vai acontecer. Ele disse, fiquem lá até que. Jesus ele não dá data, Jesus ele não dá a hora, Jesus não fala que momento vai ser, em que dia será. Não, ele disse, fiquem lá. Sabe por que eles receberam a promessa? Sabe por que eles viram aquele poder do alto descer sobre a vida deles? Porque eles foram constantes. E a Bíblia, a todo momento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela está nos ensinando a ser constantes. Porque tem promessas, há cumprimentos que nós só vamos ter a experiência de poder usufruir delas se formos constantes. E finalizando toda essa fala, eu quero só lembrar do profeta Micaías. Lembra do rei Acabe? Lembra que o rei Acabe ele foi morto? Lembra que o rei Acabe ele não gostava do profeta Micaías? Ele mesmo declara que o profeta Micaías era o único que de fato profetizava algo que vinha da parte do Senhor. Mas ele não gostava do profeta Micaías nem de suas palavras, porque as palavras de Micaías, as profecias de Micaías, elas eram sempre contrárias à pessoa do rei Acabe. Mas você lembra que havia 400 profetas que profetizavam somente para benefício, somente para inflar o ego, somente para enaltecer a pessoa de Acabe? Mas você observa que Micaías era o único profeta, enquanto tinha outros 400 que tinham a mesma crença, que eram falsos. Micaías permaneceu sendo o único verdadeiro. O que eu acho interessante é que mesmo sendo antagonizado, é que mesmo sendo criticado, Micaías ele permaneceu o quê? Constante. A constância de Micaías fez com que ele alcançasse êxito. Por quê? Porque quando Acabe morre, o profeta Micaías ele permanece de pé. Por isso eu quero dizer para você que ficou comigo até o final desse vídeo, que assistiu esse vídeo completo,
seja constante, seja firme, sempre abundante no trabalho e na obra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele não é injusto para se esquecer do trabalho das suas mãos. Ele vai se lembrar, Ele irá te recompensar. Todavia, é necessário ser constante. Não seja inconstante. Se você em algum momento pensou, será que eu sou inconstante? Ou se às vezes esse vídeo te incomodou de tal forma que você se lembrou de algum trabalho que você deu início, mas não concluiu. Às vezes não seja um trabalho específico no contexto da igreja. Mas sabe aquele projeto pessoal que você fez? Aquela proposta que você colocou no seu coração? Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou fazer um jejum prolongado. Esse ano eu vou me dedicar mais a Deus. Esse ano eu vou deixar de lado um pouco coisas que me afastam de Deus. E eu vou tentar me aproximar mais de Deus. Sabe esses projetos que você sempre faz no início do ano, mas nunca cumpre? Talvez seja a hora de você rever os seus conceitos. Talvez seja a hora de você, começar a praticar o princípio da constância. Talvez seja a hora de você entender que você não está muito bem fundamentado. Que você não se abalizou na palavra do Senhor. Talvez seja a hora de você começar a criar um pouco mais de expertise e entender que quando eu creio, quando eu tenho uma fé baseada em uma palavra que é viva e eficaz, você tem que entender e ter a certeza de que isso vai gerar convicção em você. E a partir disso você será uma pessoa constante. Então, vamos começar a praticar a constância para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui vai um conselho. Se você começou algo, termine. Lembre-se das palavras do profeta Jeremias. Não faça a obra do Senhor fraudulosamente, desleixadamente. Amém? Que Deus te abençoe.